interessante porque lá no painel do Canta Comigo Tim, isso não vai ao ar porque eles editam, mas acontece de algumas crianças desabarem. Porque tem o top 3, que são as 3 crianças que vão ficando bem posicionadas, e conforme outras crianças ganham uma pontuação melhor, há uma dança das cadeiras. Então sai aquele, entra o outro. E tem algumas crianças que choram muito, né? Já aconteceu da gente presenciar crianças que realmente se desorganizaram emocionalmente. A produção é sempre muito... Tem psicóloga, inclusive, lá. A produção é sempre muito carinhosa. E a gente, no painel, os jurados e 100 jurados, a gente fica ali querendo, de certa forma, amparar, né? Mas até por causa da Covid também, a gente não tem como estar junto. Mas o que eu acho interessante é que muitas vezes... Ó, a Gabriela entrou. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Para variar, sua mãe já começou a live falando de você e da Maria. Mas aí, Cris, em alguns momentos esses adultos falavam, não chora, não chora. E eu sempre gritava, chora sim! É Chora, você assim, não é só o choro, é tudo bem chorar. não é? Dói, faz parte. Assim, eu pessoalmente acho que é uma dor assim imensa. Essas crianças que concorrem, né, elas deveriam ser super preparadas psicologicamente para elas não perderem a força delas na vida. Porque eu, por exemplo, eu sou contra, e hoje em dia eu acho que toda a pedagogia terminou com isso, das escolas que faziam, ainda tem uma escola ou outra que faz, né? Essa competição de nota, o melhor aluno é premiado, o melhor aluno, porque nem sempre as pessoas que têm maior capacidade intelectual vão ser as pessoas de maior sucesso. Muitos nerds, né, que são melhores alunos, lá na frente, eles se perdem, porque eles focam a vida deles só no... Eles valem pelo aquilo que eles fazem, pelo aquilo que eles produzem. E perdem a crença neles como pessoa, como ser humano, né? E às vezes aquela criança que tem o maior potencial, mas é aquela criança que é mais ativa, né? Que tem... Ou uma criança que é TDAH e é mega inteligente, às vezes perde a motivação porque diz, eu nunca vou ganhar um prêmio, né? Nunca vou ganhar. Comigo tudo dá errado. Aí vem, numa hora dessa, comigo tudo dá errado. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita para essa criança, para evitar o sofrimento, tá? Eu acho que, assim, é um sofrimento. Então, assim, colocar uma criança pequena, que idade que elas têm? De 9 a 16. Começa com 9 anos de idade. Isso no Canta Comigo Tim, né? O The Voice, eu acho que até os 14. Uhum. Bom, o bom é que com 9 anos ela já passou dessa fase do egocentrismo, né? Então, não vai tanto a nível de que a gente chama na psicologia de introjeção. É aquela crença sobre ela ver a verdade. Fica mais ela, se ela tiver um bom acolhimento dos pais, ela pode superar isso bem. Agora, é muito importante, porque às vezes pode dizer, ah, que bobagem, na próxima você ganha. Não, para ali. Abraça seu filho. Ou até pior, né, Cris? Eu já vi alguns pais, são poucos, mas eu já vi alguns pais nos bastidores fazendo isso. Também você podia ter se apresentado melhor, né? Ah, Fulano ai, sabe que você, claro mata a que ele ia criança. conseguir. Pois é, e isso acontece, tá? Eu já vi esse tipo de comentário. Sim, assim, também você podia ter se apresentado melhor como pais que falam para filhos que vão mal na escola, você é burro. A gente acha que não existe, né, um pai, que pode ter um professor, mas um pai não vai fazer isso. Tem, lamentavelmente tem. É outra coisa também que eu gostaria de falar, para ter cuidado quando você falar sobre um fracasso ou sobre até um comportamento ruim de uma criança, não falar a nível de identidade, né? Então vamos voltar na neurolinguística. Esse sistema nervoso, ele sai por aí se organizando em níveis. Nós temos níveis neurológicos de aprendizagem. Então, o primeiro nível é o meio ambiente. Vamos pegar o exemplo de uma criança que fracassou, né? Que foi desclassificada. É isso, Não gosto desclassificada, de música, é isso? né? No concurso de música. A mãe pode dizer, puxa, que chato, acolhe, você foi desclassificado porque estava muita confusão, esse Covid não deixou a gente se preparar direito. Quando ela fala esse Covid, ou o que está acontecendo lá fora, ela está atribuindo o fracasso dele ao meio ambiente, né? Então não está trazendo para ele.
melhor dos mundos. Agora, ela pode dizer, você fracassou porque você não, como você falou, você não se preparou. Já está atribuindo ao comportamento dele. E é ruim, mas o pior é dizer, você fracassou porque você Você foi não é bom. ou melhor, né? Você não é bom em O música. suficiente. Está falando da capacidade dele, né? Uhum. Ou É porque quando você... você para com o outro, você está justamente, subliminarmente, você está dizendo isso. Você não foi bom o suficiente para, né? O outro foi melhor do que você. E a Exatamente. mensagem, né, para um pai e uma mãe, a criança entende como sendo uma verdade absoluta, né? O que eles falam. E Eu aí acho que assim, um pai que fala isso, esse concurso, quando a criança está indo lá para participar desse concurso, ele está indo por ele. O concurso é para o pai, não é para o filho. Porque o pai que está ali apoiando o filho, ele vai dizer, filho, para mim você foi o campeão. E isso é que importa. Né? E a vida é assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas o que acontece? Às vezes são crianças que não podem brigar na família, não podem discordar na família, tem que ser todo certinho. E eu digo, família é a única instituição afetiva, não é? É uma instituição. É um lugar que a gente aprende a brigar sem perder. É um lugar que a gente sabe que a gente pode ser totalmente a gente. Quando um pai fala isso, você não se preparou o suficiente, né? É como se ele não acreditasse nessa criança, né? Ele está duvidando dessa criança, ele está tirando todo. Imagina essa criança que se esforçou. O simples fato dela se apresentar, mesmo que ela não tivesse nem se preparado, já meu é Deus, você sabe, né, Tatiana? eu Você sempre eu falo, são muitos os estímulos, é luz, tem o ponto do diretor, o painel de jurados, a maquiagem, a roupa, você ainda tem que cantar afinado, dançar. Eu falo, gente, é muita informação para uma criança de 9, 10, 11 anos que muitas vezes nunca pisou num palco antes, né? Então, só isso já é mérito de muitos aplausos, né? Já é um exatamente. merecimento. Cara, parabéns, que conquista incrível, né? Que primeiro passo bacana que você deu, né? Então, é isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, para não atribuir a identidade. Porque as crenças, a gente vê muita gente talentosa, muitas pessoas de sucesso, elas têm sucesso porque elas acreditam nela, não porque elas têm maior talento do que muita gente. Você vê muita gente cheia de talento, cheia de capacidade, mas os pais foram tão rígidos, tão duros, que esses talentos ficaram aprisionados, né? Que eles não têm a coragem de colocar, de buscar. Quanta gente que diz, eu trabalho, detesto o meu trabalho. Né? Muito do meu trabalho em terapia e até no coaching nesse lado é conduzir a pessoa para ela ter a vida que ela quer ter, né? Não a vida que os pais desejaram ou que os outros achavam que era melhor para ela. Escolheu para ela, né? A vida que ela escolheu para ela. Porque isso também tem a ver com limite, né? Porque assim, a criança que tem tudo que quer, que os pais fazem as vontades, o outro lado da rigidez, se faz a vontade demais, ela perde o desejo dela própria, o desejo vira o desejo dos pais. Então, para que ela possa ter o seu próprio desejo e a força de buscar o seu próprio caminho, é preciso que haja o recalque. Né? O recalque vem através do limite. Significa que ela. Eu não gosto nem de dizer essa frase da psicanálise que diz assim: você não pode. A criança tem que aprender que ela não pode ter tudo o que ela quer. Ela tem que aprender a esperar. Na linguagem da neurolinguística, eu já troco isso. Eu digo assim: a criança pode aprender que ela pode ter tudo o que ela quer num tempo determinado, né? Que para muita coisa ela precisa aprender a esperar. Uhum. Então, é importante o limite, mas assim, a coisa mais importante, nem o segurar demais, nem limite demais, nem limite de menos, nem soltar demais, os dois são muito ruins. Então, como equilibrar, né? Como encontrar uma balança dentro de você para que você possa ser um adulto que tenha crenças que ampliem a sua forma de viver, que você não vai restringindo. Quanta gente que diz assim, eu nunca ganhei num sorteio,
eu nunca vou ser chamado para nada, nada dá certo na minha vida.